Boa noite a todos os irmãos. Sim. Obrigado por estarem mais uma vez nesta casa, que a gente já veio algumas vezes, e agradeço ao Perim pelo convite mais uma vez. E como esse tempo tá difícil, né, gente? Nossa, não faz calor, o verão não chega, é frio, é chuva. Já comecei reclamando, não é? Vocês concordaram. Pois é, mais ou menos para pegar esse gancho de que a gente muitas vezes reclama, mas que tudo é uma bênção. A vida é uma bênção. Então nós reclamamos aquilo que estamos recebendo de graça de nosso Pai. Não pagamos absolutamente nada pelo clima, pelo que temos na natureza, enfim, tudo vem de forma graciosa a contemplar as nossas vidas que nós recebemos e ajudamos a planejar, inclusive, antes de virmos aqui para este planeta. Então, muitas vezes, de forma involuntária ou inconsciente, nós, durante o dia, acabamos, sim, de quando em vez nos pegamos, reclamando, nos queixando de alguma situação. Eu ainda considero isso como normal, Perim, em função de que nós somos seres encarnados aqui que estamos aprendendo a cada instante. Não somos perfeitos, se fôssemos, já não estaríamos aqui, então é normal que a gente, de quando em vez, reclame, de quando em vez critique, também acabe não tendo indulgência, como foi a mensagem do Evangelho, e condenando, sentenciando os nossos irmãos. Então é preciso que a gente aos poucos vá criando essa maturidade e deixando de lado esses vícios que acabam atrasando a nossa caminhada evolutiva. E sabe que a vida é uma bênção, sim, para cada um de nós, porque o quanto nós não lutamos para vir de volta a esse planeta quando sabemos que são bilhões de espíritos, muito mais do que nós encarnados na Terra. Espíritos esperando uma oportunidade para o reencarne, para o retorno à vida material, para poderem assim fazer os seus resgates, poder recuperar-se através daqueles débitos deixando lá no passado. Então, quando nós pensarmos e tivermos um pensamento negativo, vamos substituí-lo por um positivo, sabendo que a vida é uma bênção, sim, e que muitos gostariam de estar em nossos lugares e ainda não tiveram esta oportunidade. Cada vez que nós voltamos ao planeta é uma bênção, é uma oportunidade única, novamente, de nós refazermos aquilo que não conseguimos fazer bem feito lá no passado. Então, dizer aos irmãos que agradecer ao Pai pelo simples dia de vida, o acordar, poder se movimentar, abrir os olhos, se alimentar, trabalhar, fazer algo útil, isso já é uma bênção. E não importa o que venha acompanhado disso tudo durante o dia, porque ao nosso lado estará o nosso Deus, estará o nosso Mestre Jesus. Jamais caminhamos sozinhos. É como você andar sempre com os sapatos nos pés. Nós não andamos descalços na rua, na verdade? Pois então, nós não andamos desamparados da mesma forma. Será que lembramos todos os dias, ou pelo sistema automático, levantar da cama, às vezes quase atrasado, sair correndo para o trabalho, e é aí que nós vamos nos dar conta, de repente, mais tarde, de que nós nem agradecemos por termos levantado da cama. Nós nem nos lembramos que Deus nos permitiu mais um dia de vida aqui no planeta. Será que estamos fazendo essa prece bem rapidinho, logo cedo? Ou estamos deixando para o decorrer do dia, ou quem sabe até depois, no final da noite, antes de irmos nos deitar, que nós lembramos, poxa, mas olha, eu ganhei mais um dia. Deus me abençoou com a minha família, com o meu trabalho. Mas se você ainda fez pelo menos uma vez ao dia, você lembrou dele, do nosso Criador, daquele que é o responsável por nossas vidas, da bênção que é a reencarnação. Então,
Não fiquemos nos queixando, reclamando, porque até mesmo um corpo que não é perfeito é uma bênção. Por mais que nós digamos, puxa, olha como é tal pessoa, olha como ela veio nesta vida. Mas tudo Deus tem um propósito, tem uma razão das coisas serem que nós ainda não temos o perfeito entendimento para sabermos o porquê disso, o porquê daquilo. Então, pouco adianta nós ficarmos fazendo perguntas vazias para respostas que nós não estamos preparados ainda, pelo menos nessa existência, de entendermos a situação e o porquê. Muitas vezes nós nos agastamos, nós perdemos energia reclamando de coisas que não nos ajudam na nossa edificação. Situações tão bobas, tão inúteis, momentos fúteis das nossas vidas que nós desperdiçamos ao longo do dia. E até mesmo aquilo, como falei, que nos é desagradável, é uma bênção, porque Deus está ali nos fortalecendo naquele momento. Perdemos tempo quando reclamamos. Sabe aquela pessoa que reclama o tempo todo? Nunca nada está bom? Quantos nós conhecemos assim que tem tudo, e às vezes até o tudo não significa ter só o material, mas tem uma família abençoada, tem amigos, tem pessoas que o rodeiam e que o auxiliam, porque nós, além dos nossos protetores espirituais, nós temos também aqueles que junto conosco fazem a caminhada e vieram justamente com esse propósito de nos auxiliarem e de serem auxiliados. Mas nós preferimos sair pela contramão, preferimos desagradar ao invés de agradar. Nunca está bom. É como eu disse, repito, cheguei aqui, mas de propósito, é claro, se bem que às vezes eu reclamo também, puxa, de novo chuva, e o frio que não vai embora, mas no propósito de fazer com que os irmãos entendam de que às vezes por situações mínimas nós não nos lembramos de que o universo, ele é grandioso e conspira muito a nosso favor. Não é por causa do tempo que nós vamos perder a oportunidade de termos um dia cheio de glórias, de vitórias, de bênçãos. Então, às vezes a pessoa, você pode oferecer 1000 coisas, ela vai discordar de 1001. Não vai concordar e não vai gostar do que lhe está sendo feito. Nada a contenta. Até mesmo em casa. Vamos pegar pelo nosso lar. A esposa às vezes faz uma comida, um almoço tão gostoso, preparado com carinho, com amor. E aí chega o filho já reclamando. Aí chega o marido, puxa vida, é o prato que ele mais gosta. Mas achou defeito, ou porque tinha pouco sal, ou porque tinha pouco tempero, ficou mal cozido. E aí você desanima aquela pessoa que fez com tanto bom gosto, que se dedicou, que se preparou para aquele momento. E aí você joga um balde de água fria em toda aquela situação. E às vezes, sem contar que se cria um clima já difícil pro almoço, né? A reunião da família já acaba em atrito. Ah, porque fiz com tanto carinho, você já chega, né, não gostando. Então são situações assim tão pequenas mesmo no nosso dia a dia e que a gente nem se percebe. Que muitas vezes causamos. A pessoa pode até não retrucar e não falar para não causar um clima maior, mas ela sente lá dentro de que foi magoada quando tentou fazer as coisas para agradar. E pessoas assim às vezes não conseguem, por não se contentarem com nada, também não são felizes. Não têm a felicidade que nós sabemos que não é a completa aqui nesta vida, mas nem o mínimo, porque não acha graça em nada, não se contenta com nada, nem com o pouco, nem com o bastante. Conheço pessoas assim que sempre estão reclamando. Não que eu não reclamo, como eu disse, mas à medida em que a gente vai aprendendo as coisas, você vai entendendo que é melhor agradecer do que se queixar. Quanto mais agradecemos, mais recebemos.
as bênçãos dos bons espíritos, as boas vibrações. Do contrário também, quando nós só nos queixamos, quem que nós atraímos? As energias ruins, os irmãozinhos que também estão naquela baixa vibração, eles acabam nos assistindo. Então nós peçamos a Deus coragem para que a gente elimine os nossos vícios, eliminemos aos poucos os nossos defeitos, que às vezes são tão pequenos, mas que nós os alimentamos e conseguimos deixá-los grandes. E que a dor é causada em nós mesmos, além de passarmos aos outros, mas também nós é que sofremos com isso. E se Deus nos dá provas, é porque nós precisamos delas. Nada é por acaso, nada é porque seria uma situação em que você não necessite. Necessitamos dessas provas. Está lá no Evangelho, Deus não coloca fardo pesado nas costas dos fracos. E é bem assim mesmo. O nosso Pai sabe dos nossos limites. Nós somos limitados ainda. Admitimos isso. Mas também nós temos forças à medida em que nós nos empenhamos para superar as dificuldades, os obstáculos. Quando nós criamos desânimo, acabamos diante daquilo prejudicando a nossa caminhada. E além disso, nós temos muitas almas aqui na Terra que nos cercam, que nos ajudam, que nos auxiliam. Às vezes vêm justamente para serem provas a nós, mas que precisam de auxílio, como eles também nos ensinam a andarmos corretos na nossa caminhada. São provas necessárias. Esses irmãos nos ajudam a entender o significado da nossa existência. Aliás, hoje, é um recado aqui? É isso? É um Jeep? JB... Ah, tá no local da baliza ali? JBT0X? JBX0I36, é isso? Acho que está no local de baliza ali, por gentileza. Eu hoje, vendo um vídeo do Divaldo, onde ele dizia que a gente deveria, todos os dias, se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é o propósito? O que eu procuro nessa vida? E é verdade. Afinal de contas, eu estou aqui para quê? É só para me alimentar? Curtir os prazeres da vida? Trabalhar? Não, né? É muito mais do que isso. A nossa vida aqui é muito mais do que simplesmente isso. E ele dizia que ele sempre fazia isso. Se perguntava, imagina, né, o grau evolutivo do Divaldo, mas ele todos os dias parava para se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é o meu compromisso? O que é que eu tenho que fazer pelos outros? E aí no final ele dizia: faça o bem, seja o bem que for. Seja pequenininho, não importa. Sendo bem é sempre útil. E ame o quanto puder. Ame o quanto puder. Então são questões simples, que a gente pode fazer esse exercício diário. O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Sigamos então dizendo que esses espíritos, e muitas vezes espíritos difíceis, onde que eles estão? Colocados junto de nós, dentro das famílias. Espíritos que vêm com o propósito de nos testarem. Pessoas difíceis, é o familiar difícil, é o amigo ou colega difícil no trabalho. Em todo lugar você vai encontrar alguém difícil de conviver. Mas é este irmão, é este espírito que precisa da nossa paciência, da nossa tolerância, para que ele entenda de que todos nós estamos no mesmo barco, falando popularmente. Estamos aqui para evoluirmos. Há quem pense que a felicidade, puxa, eu não sou feliz porque eu queria ter a vida de fulano. Não queira ter a vida de ninguém, queira ter a sua própria. Não queira viver o que ele passa, ou o que ele vai passar ainda. Viva as suas provas, viva o seu momento.
Apenas procuremos auxiliar da melhor maneira que pudermos aqueles que estiverem ao nosso lado. E voltando, como eu disse, aqueles que nós consideramos difíceis de tolerar, de suportar no dia a dia, eles estão nos ensinando de alguma forma. Principalmente a termos paciência. Exercitarmos a nossa paciência, a nossa tolerância. Nem sempre é fácil, é claro, né? De suportar, de você conviver todos os dias. É aquela pessoa que reclama, como eu falei antes, que nada está bom, critica, é pessimista. Mas, enfim, ele ainda não despertou, talvez como você já tenha despertado, para uma vida diferente, mais saudável, de alegria. O quanto a gente vê das pessoas, às vezes, tristes, mal-humoradas todos os dias, que não conseguem se relacionar e manter uma boa relação com todos. Nós somos iguais? Não. Cada um tem o seu modo de vida, cada um veio aqui com um propósito, um objetivo, e aos poucos ele vai se melhorando. E isso acontece à medida que nós vamos até nos espelhando em outras pessoas. Então, aquele que é difícil, que ele é complicado, se ele vê em você uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, amorosa, gentil, será que ele não vai pegar um pouco deste exemplo? Eu acredito que sim, não é? Que ele vai ter condições de aproveitar um pouquinho daquilo que ele está vendo, vai, quem sabe, se espelhar nos nossos exemplos. Agora, se é um bate e volta, aí não tem recuperação, não. Além de nós estarmos também regredindo, não vamos estar ajudando aquela pessoa, porque ele não vai ver nada em nós de bom. Ele não encontra em nós um amparo, e muitas vezes o que precisa, sim, é apenas de um entendimento, que nós o entendamos, que nós procuremos aceitar como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Não é assim que a gente quer ser aceito também? É engraçado, né, como a gente vê o defeito nos outros e não vê os nossos. E a gente quer que nos aceite, mas não aceitamos os outros com os seus defeitos. É simples. Quer dizer, olhar para os outros e achar todos os defeitos é bem fácil. Mas eu quero ver se do outro lado também não tem aqueles que veem um monte de defeitos em nós. E que gostariam que nós fôssemos melhores. Mas como cada um tem que fazer a sua evolução, cada um tem que procurar se melhorar de forma individual para depois também ajudar o coletivo, é simples essa matemática, digamos assim. Então devemos amar, ter gratidão a Deus por todas as coisas, por todas as situações. E quantas vezes nós mesmos somos salvos, não é? De momento de perigo, de alto risco, situações bem delicadas, e percebemos ou nem percebemos que nós somos naquele momento ali amparados. E depois passou, e às vezes você diz assim, eu consegui. Será que foi você mesmo que conseguiu? Não teve uma mão protetora sobre você? Lembramos de agradecer por termos saído daquele perigo? Outra coisa que nos é edificante é agradecer o que os outros fazem por nós. Quantos de nós lembramos de dizer obrigado? Nós também, claro que não podemos esperar retorno diante de uma ação feita, de uma caridade, mas lá no fundo a gente gosta de receber um obrigado, né? Mas que bom também que nós nos lembramos de agradecer aqueles que nos ajudam. Não importa o que ela fez por nós, mas que nós sejamos gentis. Lembremos de agradecer a elas pelo que elas fizeram de bom por nós. E se não sabemos ainda agradecer, também pelas contrariedades que nos chegam, muita atenção. Vamos também dizer obrigado, meu Pai. Foi um momento difícil? Foi, mas o Senhor esteve ao meu lado e juntos conseguimos superar esta ou aquela dificuldade. Tudo que nos vem nos serve para alguma coisa. Tudo que nos acontece, então, é uma bênção. Por isso que eu repito, a vida
É uma bênção, sim. Todos os dias, todas as horas, todos os segundos. E em momento algum cabe a revolta. Porque é comum, na perda de alguém, de um familiar, algo que deu errado na sua vida, uma decepção, a primeira coisa que às vezes nos surge à mente é a revolta. Nos revoltarmos até mesmo contra Deus, achando que Ele não estava junto de nós naquele momento, quando é bem o contrário. Deus nos ajudou a passar aquela tempestade. A revolta não nos traz nenhum benefício. A gratidão, sim. Mesmo que a coisa tenha sido muito difícil. E é comum a gente ver, então, as pessoas esquecendo desses momentos que, na dificuldade, foram amparados. E não é comum a gente ver agradecer. O que cria a empatia entre as pessoas é o bem que uma faz à outra. Alma a alma, um ligado ao outro. Isto nos ajuda a vencermos todas as dificuldades, as nossas ligações que nós temos uns com os outros. Então vamos sorrir para as pessoas, vamos agradecer pelo que elas nos trazem, pelo que elas nos ensinam, por tudo que nós carregamos aqui ao lado de cada uma delas. E primeiro, é claro, a família. Retorno à questão dizendo que primeiro tudo começa dentro de nossos lares, não é? Agradecer pelo que nos chega e que nós conseguimos com sabedoria, com firmeza, com coragem superar. Abraçarmos ao nosso Mestre Jesus e seguirmos. Porque Ele não se afasta de nós. Nós é que por circunstâncias diversas nos afastamos dele. Então abracemos ao Mestre Jesus. Vamos seguir um pouco mais felizes, conseguindo superar as turbulências, e que são grandes, aí nos últimos tempos. A gratidão pela vida é, além de uma bênção, uma terapia. Equilibra o nosso ser, equilibra o nosso interior, nos deixa melhores. Lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos tem uma passagem que nos diz: poucos sofrem bem, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Está muito claro, né? Então, saber sofrer. A gente vai pensar, puxa, saber sofrer, como é que eu vou entender isso? Sofrer e sair bem, sair leve daquela situação, sair sorrindo? Não digo sorrindo, mas recolher-se no seu interior. Não maldizer a Deus. Não entrar em revolta, em desespero. A tristeza faz parte, o choro faz parte e é permitido. Mas temos que nos voltar para o nosso interior, fazer as reflexões e entender que tudo nos serve e que Deus é suficiente. Tenhamos, portanto, fé, coragem, gratidão. Deus é a nossa vida, sim. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, hoje pela manhã, recebi uma mensagem muito bonita, curtinha, um vídeo. Não tirei todo ele aqui, mas um pedacinho em que a pessoa dizia o seguinte: pedi um café logo cedo na padaria e quando o café chegou em casa, ele estava frio. Mas não tem problema, eu esquento o café e está tudo certo. E aí ele diz assim ainda: olha, eu acho que a pessoa talvez seja o primeiro dia de trabalho dela. Ele entendendo que quem fez aquele café, que mandou o café frio, poderia ser o primeiro dia de trabalho e que não estava pronta para desempenhar aquela função, mas estava tudo certo, estava tudo bem. Depois diz o seguinte: esses dias andando com meu carro, furou o pneu bem no meio da BR. E aí ele lembra que isso possa ter sido o livramento, quem sabe, de um acidente, logo ali na frente. Então Deus interrompeu
aquela viagem dele e que teria sido, quem sabe, um livramento. E olha mais o que diz. Eu, há 3 anos, eu nem sonhava mesmo em ter um carro. E aí ele teve a oportunidade de ter o carro, aí furou o pneu, mas estava tudo certo, estava tudo bem. E ele já pensou lá adiante, puxa, quem sabe não foi um livramento mesmo, não é que Deus me livrou de um acidente que poderia ocorrer ali na frente. Então, só para lembrar que nem tudo que deu errado realmente está errado. Nem tudo que é um contratempo é algo totalmente errado. Depende da visão, como nós encaramos, como nós entendemos aquele momento e o que aquilo nos trouxe de benefício. E também entendermos que às vezes é Deus que está mudando a nossa rota e nos protegendo de algo que a gente nem imagina o que possa ter ocorrido. Então vamos lembrar, irmãos, que tudo tem um propósito, tudo é para nos ensinar, para nos corrigir, para a gente perceber que ainda somos cheios de defeitos, de imperfeições e que precisamos corrigi-los. E Deus nos pede apenas paciência e fé. Fé no seu amor, fé naquilo que Ele nos traz e que nos propõe para esta existência. Agradeçamos infinitamente por tudo, pelo bom e pelo ruim. O ruim na nossa visão terrena, mas aquilo que nós achamos que é ruim, que é uma desgraça, também é uma bênção. E para finalizar, eu trouxe uma oração do livro A Luz da Oração, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Divino amigo, vem. Senhor, Tu que nos deste no tempo o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos, porque o tempo, Senhor, guardando-nos na alma, nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de Ti. Por ele temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que em nos transformando o raciocínio não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar, a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, nos serviços aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia, porque sem a tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti, o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos aclamando os abismos da sombra, da aflição e da morte. Então, digamos, Senhor, vem até o nosso encontro, nos assiste, nos ajuda a nos recuperarmos na nossa caminhada diária e compreende ainda os nossos deslizes, as nossas imperfeições. Lembremos sempre que esta vida é uma bênção. Obrigado a todos, que assim seja. Que assim seja.